ES Brasil entrevista Rodrigo Verfluit, presidente do Sindicato de Bares e Restaurantes do Espírito Santo. Rodrigo, estamos na alta temporada, né, um pleno verão, dias quentes, e o setor de bares e restaurantes está a todo vapor. Olha, é uma época excelente para nós estamos trabalhando muito, né, para poder servir o nosso cliente, tanto capixaba quanto os turistas que vêm para cá nessa época. A gente vem com esse aumento de demanda desde dezembro, né, e agora nesse verão também. Então, a gente continua com essa demanda aí de veraneio até o carnaval. E o setor foi muito afetado na pandemia, né? Foi um dos mais afetados. Vocês já recuperaram? Olha, lamentavelmente não, né? Um setor que foi muito afetado, como você falou, ficou muito endividado, ele foi muito espremido depois disso. O que eu quero dizer com espremido, né? O valor das coisas, dos insumos subiu muito, e o poder aquisitivo das pessoas não subiu. Então, assim, você tem um setor endividado que ainda não consegue sequer equilibrar com eficiência a sua própria operação. Está lutando para equilibrar com eficiência a sua operação. Então, ainda, lamentavelmente, é um setor que está endividado. A gente fala isso diversas vezes em vários âmbitos, porque realmente a sociedade precisa entender que foi um preço pago pelo setor naquela época, a sociedade demandou isso, e nada mais natural, nada mais justo que a sociedade pense coletivamente como reparar todo esse prejuízo que veio, que ainda permanece. E mão de obra para vocês, como é que o setor está encarando aí a questão de mão de obra? O setor de bar e restaurante, ele emprega muito, né, por natureza. Eu sempre costumo dizer que no mesmo local onde você tem uma loja de varejo normal, se você colocar uma lanchonete ou qualquer coisa, você emprega pelo menos 3 vezes mais. Por ser um setor dessa dimensão de empregabilidade, essa falta de mão de obra nos impacta de uma forma muito direta. Então, sem dúvida, hoje a gente está com uma dificuldade muito grande de mão de obra, e a gente tem feito diversos programas para tentar buscar essa mão de obra, né? A gente tem cursos de capacitação, enfim, a gente busca realmente essa mão de obra, faz uma busca ativa para poder atender o mercado, mas sem dúvida hoje a gente tem um grande problema de que o jovem, enfim, todo jovem, as pessoas, elas não querem mais a formalização do contrato de trabalho. Isso é um grande impeditivo para nós, né? Nós somos um setor formal que precisa de ter essa mão de obra formalizada, e o que a gente vê é que aparece bastante pessoas querendo trabalhar, mas que não querem formalizar o contrato de trabalho por N razões, desde que as pessoas falam muito, desde das bolsas que as pessoas recebem, até mesmo por serem autor, pela liberdade da autonomia. Então, eu penso que também, como sociedade, a gente precisa discutir isso para rever, de repente, essa forma que nós estamos lidando a relação de trabalho. É um setor que a gente percebe uma mão de obra jovem, né? Em vários bares, restaurantes, a gente percebe um atendimento feito por jovens. O setor é até mundialmente conhecido por ser o primeiro emprego, né? Então, muitas pessoas, a gente até trouxe para um pleito nosso, trouxe na reforma trabalhista lá o trabalho intermitente, que agora foi validado, que é um trabalho muito comum pelo globo, né, em países mais desenvolvidos, onde as pessoas que estão estudando fazem, né, part-time, aí, meio período trabalhando como no nosso setor. Então, sim, a gente acaba tendo essa característica do personagem jovem, do trabalhador jovem. E você falou de reforma trabalhista, tem aí também em curso a reforma tributária. O setor fez algumas demandou, criticou alguns pontos. Vocês foram atendidos? Como que está para vocês o andamento da reforma tributária? Olha, a gente brigou bastante, e posso dizer que a gente conquistou algumas coisas que eu acho que foram importantes mais ainda do que para o nosso setor, transbordaram o nosso setor. Cito, por exemplo, a questão do preço da alimentação. A gente brigou isso arduamente para que não subissem os preços da alimentação, porque o brasileiro já paga caro na comida, que não faz sentido num país que é tão produtor de comida, de alimentos, e nesse aspecto a gente foi parcialmente atendido, né, que também somos legítimos para pleitear isso, porque é o nosso insumo principal. Então, acho que foi uma grande conquista. Estamos vigilantes, né, para que isso permaneça, já que a reforma ainda está em transição, aí, tanto de implementação quanto de legislações aí para serem aprovadas. Nós conseguimos colocar bares e restaurantes no texto constitucional, que é
uma grande conquista para o setor, foi um movimento nacional que o Espírito Santo participou ativamente. A gente conseguiu essa conquista de colocar no texto constitucional como um setor que vai ter uma alíquota diferenciada. E, como eu falei, é muito importante porque é um setor que gera muito emprego. Então, é um setor muito inclusivo que precisa realmente ter esse olhar diferenciado. Uhum. Rodrigo, o sindicato representa a base aqui territorial, o estado todo. Quais os números, assim, como é que está o setor de bares e restaurantes na economia capixaba? Olha, a gente representa cerca de 3% do PIB capixaba, né? Em termos de empregabilidade, nós somos o setor dos que mais empregam, como eu falei. Estamos demandando bastante mão de obra. E, assim, isso eu falo de uma forma direta, né? Mas como eu mesmo falei, a gente movimenta uma cadeia enorme de pessoas e de produtos, né? De todos esses produtos que vêm desde a agricultura, da pecuária, né? Da indústria, tudo isso é movimentado, chega para o consumidor final através do nosso setor também. Então, assim, realmente eu acho que é um setor que precisa cada vez mais tomar o seu protagonismo, que vem sendo dado, mas que precisa ser sempre reafirmado. Uhum. E o que tem de tendência agora para 2025 nesse setor? A gastronomia capixaba como um todo, ela vem se diversificando ao longo de todos os anos. Acho que o consumidor pode ver isso, né? E a gente tem implementado diversas novidades, trazendo coisas de fora, né? Misturando com a nossa gastronomia. A gente tem, né, uma herança cultural muito forte, né? Das nossas colonizações muito típicas aqui do Espírito Santo. Então a gente tem feito essa mistura, temos valorizado, falo até como setor, como entidade, a gente tem trabalhado muito para que o turismo capixaba ele cada vez melhore, né? A gente ainda está muito incipiente nisso, mas que ele melhore, que o Estado do Espírito Santo realmente tenha um lugar relevante, né, no turismo capixaba, e para que esse movimento de ter várias opções gastronômicas, isso seja cada vez mais alimentado e trazido para poder servir não só o turismo, mas o nosso capixaba, nosso cliente. Uhum. Tem alguma coisa que é peculiar do Espírito Santo nesse sentido? Olha, a gente tem as nossas culinárias tradicionais, que é a moqueca, a gente tem muita culinária italiana, alemã, mas assim, eu acho que o grande lance da gastronomia, hoje em dia, principalmente a gastronomia moderna, é você estar adaptando as suas raízes às novidades, né? A gastronomia está sempre em movimento, ela é dinâmica. Então eu acho que é isso, a gente pegar nossas raízes e tá misturando, e isso que eu vejo de novo aqui no Espírito Santo. Uma coisa que a gente percebe é um crescimento de cafeterias. Isso também é uma tendência? Ou como é que está isso no Espírito Santo? Eu acho que faz parte até do que eu falei, né? As pessoas começam a apreciar melhor todo o produto gastronômico, incluído o café, então isso abre um mercado novo, né? Que as cafeterias têm começado a ocupar. E para nós é fantástico, é um sinal de evolução do setor. Uhum. Rodrigo, o Espírito Santo já teve assim, algumas críticas em relação a preço, que é caro às vezes comer fora, comer num restaurante, e a atendimento, né? Que a gente vai em um bar, vai no restaurante, é mal atendido e tal. Como é que é isso, esse estigma que ficou, né? Uma característica nossa ou não é? Vamos lá. Primeiro, o preço, eu sempre questiono, já me perguntaram muitas vezes, sempre questiono as fontes, porque eu creio que essas comparações entre estados, entre cidades, são muito complicadas de ser feitas e acabam se baseando em números que são falsos, que trazem conclusões falsas. Então, você comparar, falando rapidamente, eu não vou entrar nesse debate estatístico, mas se você comparar uma cidade como São Paulo, por exemplo, compará-la com uma cidade menor, talvez como uma cidade do interior do Espírito Santo, só para usar como exemplo, você vai ter conclusões muito fora do que realmente você quer concluir, que o preço aqui é mais caro ou mais barato que ali. Então, acho que a gente não tem essa capacidade, não temos fontes suficientes para ter essa conclusão. Não acho que o Espírito Santo é mais caro, acho que o Espírito Santo tem um preço médio muito bom, inclusive, dado a todos os custos, como eu falei, né, que afetam a todo o setor. Então, nessa questão do preço, eu acho que isso é um assunto que a gente precisa entender como um erro mais estatístico do que uma realidade. Agora, quanto ao atendimento, eu acho também que há uma percepção equivocada. Aí não é a questão do problema na base de dados, é o problema talvez na percepção disso. Né? Como eu falei, há um déficit de mão de obra no Brasil inteiro, não é um privilégio nosso. A gente busca sempre capacitar essas pessoas para trazer, né, para o setor. Mas, como eu também falei na outra resposta,
há uma dificuldade de formalização do contrato de trabalho, há uma tendência das novas gerações, aí não é uma crítica, é só uma constatação de ter menos estabilidade nos empregos, né, de trocar muito de emprego para emprego, o que dificulta uma qualificação maior. Mas eu pessoalmente, e falo também aí de um conhecimento do setor, eu não acho que o Espírito Santo tenha uma qualidade de atendimento abaixo de nível Brasil, para ser caracterizado ou ter essa pecha. Eu não acho que essa máscara nos cabe. Eu acho que a gente tem muito a crescer, a gente está sempre como setor tentando evoluir, mas eu acho que isso acabou ficando como um estigma mais do que uma realidade. E o setor, a melhor época para os bares e restaurantes é o verão mesmo ou não? Tem outro período? Eu acho que é difícil da gente dizer, porque é um setor muito heterogêneo. Então, assim, não há dúvida que no final de ano a gente tem, talvez, em termos brutos, um faturamento maior, mas durante todas as estações, há parte do setor que está melhor ou pior, né? Enfim, isso varia muito. Mas, de fato, falando em termos absolutos, há um aumento de faturamento, eu diria, não verão, mas eu diria final de ano. Certo. E como é que está a expectativa de vocês em relação ao ano de 2025? Olha, a gente tem muito desafio, né, para vencer. A gente tem o preço dos alimentos, que subiu muito, né, uma inflação de alimento muito alta, que afeta a nossa operação diretamente. O poder aquisitivo da população não nos permite. E, aliás, o setor de bar e restaurante ele é conhecido como represador desse repasse de preço. Então, a gente acaba não repassando isso para o consumidor final, o que debilita bastante a operação. Então, são os desafios que a gente tem. A gente tem essa escassez de mão de obra, né? E a gente tem lutado bastante, empresariado como um todo, e aí falo em nome do setor de bar e restaurante, é um guerreiro, nós estamos aí para brigar mesmo e vamos trabalhar com muito afinco para melhorar cada vez mais a gastronomia, o setor gastronômico do Espírito Santo.